temática do livro aí dos reis, dos livros de reis, né? Quando o povo interrompe, quando o monarca ele comete idolatria, esse tipo de pecado, ele Deus não tem negociação. Tá? Deus rompe de vez. Tá? Enquanto não houver arrependimento da outra parte, Deus não se relaciona. Então a lição 1, a ascensão de Salomão e a construção do templo, que aí marca o período dos reis, né, do reinado, da monarquia de Israel. Na verdade, começa lá mais atrás, né, com Davi. O tema do trimestre é o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. As correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel. O comentarista da revista é o pastor Cleiton Ivan. O sobrenome dele não dá para mim, nem ali é língua estranha mesmo. Então, não tem como eu nem pronunciar. Então as missões, tá? O reino dividido, aí você vai ver que já começa a entrar questões de... Vai falar muito da relação dos reis, profetas, tá? Vai trabalhar muito até o cativeiro de Judá. Então os irmãos que estão bem atentos àquela questão de reino do norte, reino do sul, né? Então quem já fez teologia na subdivisão aqui com o pastor Sebastião, lá no livro, eu não lembro qual que é o livro, o tema do livro que fala, né? Então você estudou aí sobre o reino do norte e o reino do sul. Eu não lembro mais nem o tema, eu só sei a questão do reino do norte e reino do sul. História de Israel. História de Israel. Vamos lá, texto áureo. 1, 2, 3. Texto áureo. E não podia ter-se em pé os sacerdotes para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor enchera a casa do Senhor. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. E a verdade prática é o pedido de sabedoria feito por Salomão a Deus aponta para a maturidade espiritual que Deus deseja para os seus filhos. É curioso isso, né? Imagina Deus chegar para você na madrugada e falar assim, ó, faça um pedido. O que você pediria? Faça um pedido. Um Deus Todo-Poderoso. Eu estava lendo lá hoje, né? Ontem estava lendo, quando Deus disse, ó, faça um pedido para mim. Eu fiquei até assim, eu não tenho dúvida, assim, o que eu pediria para Deus, né? Porque assim, você sabe que você pediu, tá pronto, né? As coisas acontecem. A gente vai voltar a fazer uma pergunta já, mas vamos ler a leitura do clássico. Está registrada? No primeiro livro de Reis, capítulo 4, do versículo 29 até o versículo 34. Depois, no capítulo 6, versículo 1. Aí depois nós vamos pular do versículo 11 até o versículo 14. Diz assim: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar.
Amém? O objetivo geral, né? É expor a necessidade de permanecer em comunhão com Deus. Os específicos é evidenciar as virtudes de Salomão, destacar o comportamento orgulhoso de Salomão no fim de sua vida e 3, apontar os feitos de Salomão. Stop. Introdução. Por amor ao rei Davi, Deus permitiu que Salomão estabelecesse um reino sólido, próspero, justo, cheio de glória e poder. Foi durante o reinado de Salomão que Israel atingiu seu apogeu na história. Entretanto, mesmo diante de toda essa grandeza promovida por sua sabedoria, esse destacado monarca se deixou levar por interesse político e desejos pecaminosos. Ponto central. O que pedir ao Senhor deve ser repetido em toda a nossa vida. Uma pergunta para os irmãos aí. Há diferença entre inteligência e sabedoria? Vou falar qual. E é fácil, agora qual? Qual é a diferença? Eu só estou perguntando por enquanto. Vamos deixar os irmãos debater, né? Depois a gente... Alguém mais quer falar? Diferença de sabedoria, inteligência. Eu posso fazer uma outra pergunta. Ela é uma habilidade, é uma virtude? A sabedoria é uma habilidade, é uma virtude? Mais alguém? Mais alguém quer falar? Eu só estou ouvindo os irmãos, tá? Agora, assim, como que eu adquiro sabedoria? Como que eu uso a sabedoria? O que eu preciso para usar a sabedoria? Hã? A palavra? Mais alguém? Conhecimento. Você sabia que, por exemplo, a sabedoria é a tomada de decisão, não é? A sabedoria é você, diante de uma dificuldade, você tem que ser sábio em tomar uma decisão. Você percebe que quando, no capítulo 4 que nós lemos, quando vai falar de Salomão, você percebe que o texto de Deus deu sabedoria a Salomão e muitíssimo entendimento. Entendimento é uma capacidade de você olhar uma coisa e discernir. Só que você vai ver que, olha, ele diz que ele era sábio em que todos os homens. Aí, fala, ó, a capacidade dele de escrever, né, de sintetizar as coisas, a questão poética, ele é só ler Eclesiastes, Provérbios, né? Muita coisa que ele escreveu, livro de cantares, um livro poético também. Se a gente pegar também, você vai ver que diz assim lá no versículo 33 do capítulo 4, que ele falou de árvore, ele tinha conhecimento de botânica, dos répteis. Então, eu já vi muitos comentaristas falar aqui que hoje, se Salomão existisse hoje, ele seria um cientista. Tá? Ele tinha esse conhecimento científico das coisas. Tá? Então, você percebe que tem tanto uma questão da inteligência que ele já tinha,
Ele já tinha essa capacidade de raciocinar, de entender as coisas. Quando ele pede sabedoria para Deus, quando ele pede sabedoria, por que ele está fazendo isso? O que ele não vai saber lidar ali? Qual é a deficiência que ele demonstra quando ele pede sabedoria para Deus? Humildade é a característica dele, né? Ele entende, naquele momento a gente vai ver, ele entende o peso daquilo, ele entende o peso de ser rei de Israel. E uma coisa importante que nós vamos ver, talvez, não sei se o comentarista vai falar, eu não tenho o hábito de ficar lendo as revistas mais para frente, as lições. O rei de Israel, ele não é rei de Israel. O rei, ele é um rei regente. Quem é o verdadeiro rei é Deus. Então Deus coloca aquele rei como um regente. Todas as decisões que esse rei tem que tomar tem que ser pautado naquilo que Deus estabeleceu no seu povo. Então, Salomão entende o peso de cada decisão que ele vai tomar. E aí a gente vai ver o texto bíblico dando um exemplo disso naquelas duas mulheres, quando tem os filhos e uma mata um filho da outra, né? Então ali você vê a sabedoria dele, que ele pegou o que? Ele conhecia um sentimento humano, quer dizer, o sentimento materno. Quando ele toma a decisão dele, ele toma a decisão apelando para o sentimento materno da mãe. Entendeu? Aí ele falou assim, o que ele pensou ali? Quando eu apelar para o sentimento materno, o que uma mãe faz? Uma mãe jamais quer o mal para o seu filho. E ali ele usou um conhecimento que ele tinha, da experiência que o relacionamento entre mãe e filho, isso a gente sabe no cotidiano. Todas as pessoas que vai olhar, observar uma mãe é a mesma coisa, mas só muda de endereço. Mãe é a mesma coisa. Todos os lugares que vai, e uma coisa interessante, e a mãe normal, que ama seus filhos, tá? Em todas as épocas não muda. Tá? O sentimento materno continua o mesmo. Tá? Então ele apela para isso. Então a sabedoria é essa capacidade de tomar decisão de alguma coisa. Aqui na nossa esfera, como eu vou dizer, religiosa, eu tenho muito cuidado de usar essa palavra, porque ao dizer essa palavra eu tenho que explicar. Na religiosidade, que eu estou dizendo, é aquela prática do bem, de amar o próximo, é o que Tiago fala. Eu vejo religião naquilo. Não num sistema, né, num sistema de regra estabelecido, não. É o que Tiago fala lá. Então, como que a gente vai tomar as decisões? Aí vamos entrar no aspecto espiritual. Então, dentro do conhecimento, para que a gente possa tomar uma decisão, você precisa ter amadurecimento de vida, conhecimento de vida. O seu amadurecimento, o conhecimento adquirido, só que o que acontece? Aqui que é um ponto interessante. O Salomão, ainda ser jovem, ele tinha um conhecimento, ainda que pode ser teórico das coisas, só que quando ele vai tomar decisão em relação ao povo, em relação ao governo, ele falou, nisso aqui eu não sei como resolver isso. Então eu preciso pedir a Deus sabedoria para como lidar com o povo. Tá? Então, assim, eu tenho conhecimento, só que esse conhecimento, aí é o que o irmão falou, é humildade. Isso aqui não é suficiente para mim tomar uma decisão sábia. Então eu vou colocar o meu conhecimento à disposição de Deus, para que eu possa ter uma decisão sábia. Tá? Então é muito difícil a gente. É complicado você definir, porque é complexo, depende de uma série de coisas. Porque aí a gente falou assim, a sabedoria humana. Existe a sabedoria humana? Existe. Tiago vai falar que ela é diabólica, ela é maligna, ela quer o mal, mas ela também é arquitetada também. A sabedoria maligna, humana, é usada para destruir as coisas. Tá? Então, mas existe uma sabedoria humana. Então, a sabedoria de Deus, o pastor Pantera colocou, o temor do Senhor. Então, sabedoria, tá? O que é temor? Temor é honrar, é respeitar a Deus. Tá? Então, como que se relaciona a isso? A gente vai ver que um homem muito sábio começa tudo muito bem e termina muito mal. Tá? Salomão começou muito bem, mas vai terminar muito mal. E aí a pergunta é, mas ele não era um homem sábio? Era um homem de entendimento? Mas em algum momento da vida dele, o orgulho entrou no coração dele. Né? Em algum momento. E é isso que a gente vai estar também analisando hoje. Tá?
Amém? Deixa eu só ver se eu não pulei nada aqui. Hum. Amém. Eu vou pegar até a frase daqui, diz assim, ó, a sabedoria, especialmente a proveniente de Deus, nos dá condição de transformarmos esses conhecimentos em prática de vida, a fim de mantermos o equilíbrio e a coesão e a justiça. Então ele está falando da a sabedoria que Deus nos dá. Tá? Então é isso que vai dar a capacidade de eu tomar decisão, de pegar o meu conhecimento sobre alguma coisa, colocar em prática e eu encontrar o equilíbrio, a coesão e justiça. Ser justo com as outras, ter equilíbrio nas decisões. Isso não é fácil? Não, o pastor colocou Pantera nas questões políticas. Irmão, o livro de Reis, ele é político. O livro é um dos livros mais políticos na Bíblia. É política toda hora. Você está falando da monarquia, você está falando de conspirações. É um rei matando o outro, os filhos matando o pai. Então é conspiração dentro da época lá que existia. Então, e hoje nós temos essa coisa de diferenciar Estado e religião, essas coisas. Isso no mundo da Bíblia não existia essa diferenciação. Essa coisa lá, ó, o Estado é laico, não existia isso. Não existia essa dicotomia, essa diferença. Tudo era junto. Né? Então não tinha como você olhar e desassociar a religião do governo. Né? Então todo monarca ele estava ali porque ele acreditava que ou ele era uma divindade ou ele representava uma divindade. Ou uma divindade tinha colocado ele ali. Então ele expressava a glória de uma divindade. Então essa questão do governo e da religião era muito misturada. Tá? Então não tinha essa diferença que tem hoje, que no meu ver é ruim. É ruim. Quando você diferencia. Eu não estou dizendo que o Estado tem que determinar uma religião oficial. Não é isso que eu estou dizendo. Mas essa coisa da religiosidade, de você ter um princípio de regras que é estabelecida, tá? Então, quer dizer, no contexto de hoje, é difícil a gente falar de um governante que segue à risca as escrituras. Mesmo porque um governo é complicado, um governo.
Um governo, dentro de um governo, tem série de pessoas que representam vários interesses e se não tomar cuidado, os caras derrubam você lá. Isso é tão verdade que até no contexto bíblico você vai ver que reis foi derrubado por causa de conspiração. E você vê que não é uma coisa nova. Eu tenho uma série que eu estou assistindo, não aconselho todo mundo a assistir, que chama Game of Thrones, e ela trabalha justamente isso. Por que eu não aconselho? Porque tem cenas muito fortes de questão de sexo. Então, se você não for lá para ver realmente, a querer aprender mesmo, ele trabalha muito essas questões do governo, de política, da questão da divindade, principalmente no mundo antigo, tá? Então ali eu consegui entender muita coisa em relação à questão de governo, política, essas coisas e religiosidade. Então a questão da religião e política sempre foi misturada. A religião, ela é uma força política, entendeu? Quando você vai ver, por que um candidato a presidente vai atrás das maiores organizações religiosas de um país? É porque aquela religião, seja ela qual for, ela tem uma expressão, ela tem um poder político, os líderes tomam conta de várias pessoas. Então é uma representatividade, ela tem uma representação na sociedade e o monarca precisa dessa ajuda para poder governar, olhando para uma coisa secular. Agora, quando a gente vai para a Bíblia é diferente. A Bíblia não há uma negociação entre o que Deus estabelece para olhando para o princípio bíblico, o monarca deve governar segundo qual é o princípio? Ética, justiça, moralidade. Isso é os princípios que um governante deve realizar. Se você olhar para todos os nossos presidentes, nenhum deles se encaixa nisso. Nenhum se encaixa. Nenhum deles se encaixa. Entendeu? Nenhum. Por quê, irmão? Porque quem vai conseguir colocar isso em prática é só Jesus. Entendeu? O governo perfeito é ele. Isso é tão evidente que ele vai ter que fazer. Ele vai ter que eliminar toda essa podridão que tem, né? E para poder reinar. Então hoje é meio complicado, tá? Então é difícil hoje associar. Não tem como não fazer associação. Principalmente eu quando estou lendo, você vai associando. E sinceramente a melhor coisa é você não ficar perdendo tempo com isso aí não, que sua cabeça vai a milhão, entendeu? Então, o que sempre o coração vai olhando para o milênio. O coração te leva sempre olhando para a volta de Jesus. Sempre você, na sua reflexão acerca de religião e política, sempre vai levar para Jesus. É ele que é o autor, ele é o Messias, ele é o grande rei, ele é o grande monarca, é aquele que vai governar com perfeito. É naquele dia que tudo será da forma como o nosso coração almeja. Um reino de justiça, né? Um reino de equilíbrio. Então só naquele dia. Hoje, irmão, não tem. Tá? Aí é o lado. Aí, só que assim. Só que quando a gente vai ver, eu disse isso no começo, quando você vai, você leu. É verdade, isso aí é o que estabeleceu. Agora vamos ler a Bíblia. O que Salomão faz? Quem lembra? Não, não vou nem chegar lá no parte de idolatria. Qual que era. Você vê, e ele age com misericórdia. O irmão dele tenta tá conspirando contra ele, está sendo ungido lá rei. Ele chama o irmão, ele perdoa o irmão e fala, vai em paz. Ele deu uma oportunidade para o irmão.
né? O Joabe não teve boi. Já, o Joabe, só que a segunda, ele pede a concubina que estava com o rei antes dele. Ali ele entendeu que ele estava querendo derrubar o reino dele. O que, que ele faz? Manda matar o irmão. Por quê? Porque se ele deixa o irmão Adonias, o irmão iria derrubar o reino dele. Então, qual que era a prática do monarca? A prática normal é quando ele sobe, ele já mata todos aqueles que são possíveis oponentes. Essa é uma prática comum do mundo antigo. Tá? Mata todos os herdeiros possíveis. E ele não faz isso de início. Ele é misericordioso. Mas depois o irmão tenta de novo, ele manda matar. Manda matar Joabe, né? O Simei lá, ele deu aquele boi lá pro Simei, deu uma ordem para ele, desobedeceu, morreu. E o sacerdote Abiatar, se não me engano, eu sempre esqueço o nome dele, ele manda pro exílio. Tá? Então, essa decisão que ele tomou era uma decisão que o monarca já tomaria ao subir ao trono. Então, ali você vê que ele tenta agir com misericórdia. Ele dá a segunda chance para poder trazer harmonia. Mas a gente percebe que o cenário não ajuda, porque sempre você vai ter pessoas que não irão concordar com a sua liderança. Aí, já, irmão, como que nós, como cristão, estabelecemos? Esse era lá antigo. Hoje a gente não pode mandar matar ninguém. Ah, eu não gosto do fulano, elimina ele. Tá? Primeiro que a gente não tem nem poder hoje para fazer isso. Tá? Não tem nem um Estado no Brasil hoje pode fazer isso, né? Só em tempo de guerra. Tá? Mas vamos ficar na questão espiritual, que acho que é melhor, né? Então, a sabedoria de Salomão. Eu coloquei alguns tópicos aqui, na verdade eu coloquei alguns versículos, porque essa questão da sabedoria, ela é muito ressaltada no contexto bíblico, né? Então, o temor do Senhor é o princípio de sabedoria. Revelam prudência a todos os que praticam. O seu louvor permanece para sempre. Você vê que, como sabedoria aqui está relacionada com a prudência, né? Aquela forma cuidadosa com que a gente age, que a gente toma decisões. E aqui a gente aprende um princípio, que um cristão, na sua vida, aqui trazendo para a nossa vida, seja ela na vida individual, na familiar, na questão da liderança, da igreja, é como que você toma as suas decisões. São baseadas no princípio de sabedoria, que revela o que? Prudência, o cuidado que você vai fazer as coisas. Naquela decisão que você vai fazer, qual é o impacto disso? Quem é sábio consegue olhar lá no futuro e ver o impacto do que isso pode acontecer. Entendeu? Quem está acostumado, quem trabalha em cargo de liderança, sabe disso. Você vai tomar uma decisão, você chama uma reunião, a gente faz isso muito na empresa. Aí a gente vai tomando decisão e a gente começa a pensar qual é o impacto disso. Ó, vai tomar essa decisão, mas isso pode impactar o quê? Entendeu? O que o processo pode acontecer. Então não é só tomar uma decisão que nem mando o cara embora. Eu mando o cara embora, só que eu tenho tantos clientes que eu tenho que atender. Como que eu vou atender esse cliente se eu preciso substituir uma pessoa? Então é pensar nos impactos que pode acontecer. Então quando falta sabedoria, a pessoa é imprudente. A imprudência, ela vai causar uma série de coisas que vai vir, irmão. Toda decisão que a gente toma, ela vai desencadear um processo positivo ou negativo. Tá? Então, um líder que precisa tirar, mas na igreja, vamos fazer isso no contexto da igreja. Liderança, né? Eu preciso trocar uma liderança. Tem gente lá que os liderados nem vai ligar, mas tem uns liderados que vai ficar bravo. Entendeu? Então, como é que não é só você tirar a pessoa e coloca, seja em qualquer lugar. Entendeu? A pessoa vai querer, mas por que tirou? Entendeu? Então, quais são os impactos que tem que ter? Eu vou tomar uma decisão, vou comprar alguma coisa, entendeu? Então, são coisas que, se não houver prudência, você analisar o impacto dessas coisas, por isso que quando fala que quando a sabedoria vem de Deus, pelo menos você está respaldado que foi Deus que direcionou você por aquilo. O próprio fato histórico, depois do decorrer dos fatos, vai mostrar que a decisão foi sábia. Na hora pode ser que as pessoas não discordem, mas depois a própria trajetória vai mostrar a decisão foi bem tomada. Tá?
Olha lá. Porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Provérbios 2:6. Conhecimento e inteligência. Conhecimento é o quê? Você amadurecimento, né? É amadurecimento. Inteligência. Inteligência é a capacidade de tomada de decisão. Qual é a velocidade que você toma uma decisão? Pessoas inteligentes, eu costumo dizer que pessoa inteligente geralmente é preguiçoso. Por quê? Aí é uma brincadeira que a gente aprende na engenharia. Quando você vai fazer um cálculo, uma pessoa muito inteligente, aí você vai ver lá, não sei se você já viu aquela coisa de fração, que tem que ficar decompondo a fração. Quem é inteligente, ele já vai e já corre lá, ele não fica fazendo aquele processo todo. Ele já vê o resultado antes, ele já vai lá e corta. Entendeu? É que nem o Einstein. O Einstein falava com o professor, falava que ele não. Que ele era burro. Não era, é que ele já. Quando o professor estava mostrando a coisa, ele já estava vendo o resultado lá na frente já. Então ele já visualizava, a mente dele já processava aquilo lá. Todo o processo que o professor fazia, a mente dele já estava processando. Ele já estava usando a descoberta dele, ele já estava anos-luz da frente daquilo ali. Então essa capacidade de inteligência. Então, ó, porque a sabedoria porque o Senhor dá sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e a inteligência. Então, olha, quando Deus dá sabedoria, essa capacidade de conhecer, de inteligência, tá? Provérbios 2:6. Porque na muita sabedoria há muito enfado. Isso aí eu coloquei, foi uma coisa, eu gosto muito desse versículo, desse Eclesiastes 1:18. Conhecimento aumenta também a sua dor. Assim, ó, porque na muita sabedoria há muito enfado. E quem aumenta o seu conhecimento, aumenta também a sua dor. Então, é interessante. Quanto mais você vai crescendo em conhecimento e sabedoria, vai ficando mais enfadonho. Eu dei um exemplo aqui rápido, irmãos. Quando eu fico pensando em questões políticas, então cada dia mais eu me entristeço mais e eu vejo que não tem solução nenhuma. Enquanto, eu penso assim, se realmente Deus não pôr a sua mão, essa é o fim do meu raciocínio quando eu penso em questões políticas. Se Deus não pôr a mão, não vai para frente com lugar nenhum. Essa é o final. Só que todo o processo que você vai pensando naquilo que você vai fazendo, há um sofrimento. Você sabe que as decisões, porque vai tomando, você vai olhando, vai lendo, há todo um sofrimento. E aí você fala, ó, se Deus não pôr a mão, não tinha. Entendeu? E até na questão da nossa vida mesmo, minha relacionamento familiar. Tem coisas nos meus filhos e tal. E eu vou vendo tudo assim, que assim, a gente já conhece os filhos. E você sabe que se você tomar uma decisão, você deixa o filho bravo. Aí ele vai vir para cima de você. Às vezes você tem que tomar a decisão, porque filho gosta de testar a paciência dos outros, principalmente os dos pais. Ele vai tentando, vai tentando, vai tentando, ele vai aumentando o nível, né? Ele começa no nível ali leve, o baixinho, aí ele vai pro meio, ele vai testando a sua paciência. Entendeu? Chega um momento que você vai ter que dar o basta. Só que você sabe, quando você vai falar chega, ele vai fazer a pirraça. E a pirraça geralmente é aquela que te deixa nervoso, né? Que para as mães, os pais sabem aquele que dá vontade de pegar o chinelo, né? Então, você sabe a reação que vai tomar. E aí, quando você começa a pensar tudo nisso aí você fala, como é que eu vou fazer? E como nós somos cristãos, a gente vai pedir um aconselhamento a Deus, qual é a minha decisão a tomar. Pedir sabedoria a Deus. Então, eu particularmente gosto desse de Eclesiastes por causa disso, porque conhecer muito é muito bom, ter muita sabedoria, às vezes, a maioria das vezes não é bom não, tá? Se porém algum de vocês necessita de sabedoria, peça a Deus que todos dá com generosidade, sem reprovação, ele lhe será concedido. Eu gosto disso aqui naquele momento de tomar decisão. Você pede uma sabedoria para Deus, Deus te encaminha, e aí dá tudo certo, tá? Deixa eu ver se eu coloquei o mais para mais, que vai para dentro, que mais para frente. A sabedoria de Salomão. Ao ser adquirido por Deus, quando qualquer pedido que quisesse lhe fazer, o grande rei escolheu sabedoria. O teu servo, pois, dá um coração entendido para julgar o teu povo. Bonito aqui, né, gente? O sábio pede sabedoria. Ao pedir sabedoria, Salomão se mostrou um homem humilde e tinha plena consciência de grandeza da sua tarefa. 1 Reis 3:8. Só ainda é um menino pequeno, não sei como sair nem como entrar. Menino aí é falta de experiência, tá? E, na verdade ele não era um menino, né? Ele era um jovem, tá? É que ao fazer isso ele está mostrando que ele não tem experiência em lidar com o povo. Ele não é igual o pai dele. O pai dele veio do povo, conviveu com o povo, né? Era um general respeitado, um soldado respeitado. Então o próprio Davi, quando ele se colocava, ele se impunha, né?
Eu sei que o Silvio Limão já chegou perto de pessoas. Tem pessoas que se impõem, né? Tem pessoas que você olha para ela, a próprio posicionamento da pessoa, você gera respeito, entendeu? Quando você vai vendo as decisões que as pessoas tomam, tá? Pelo histórico de vida que a pessoa tem, você sabe que você está diante de uma pessoa que é capaz de fazer algumas coisas. Então isso atribui respeito à pessoa, você trata a pessoa com respeito, tá? A sabedoria na prática de vida, né? O apóstolo Tiago asseverou que se alguém não tem sabedoria, peça a Deus que todos dá liberalmente. Tiago 1:5. Eu acho que eu coloquei um negócio da falha. Mas se tem desamarga, inveja e sentimento faccioso em vosso coração, esse não é sabedoria que vem do alto, mais do terreno, animal e diabólico. Então a sabedoria humana é isso, é aquela sabedoria que quer destruir os outros, né? E que, infelizmente, tem muito no mundo hoje, né? Sabedoria na prática. Eu vou correr aqui no primeiro, que acho que a gente já falou muita coisa aqui. O apóstolo Tiago destaca as características da sabedoria que vem do alto. Vejamos, mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Tá? Então não é uma coisa fingida, não é uma coisa parcial, que o meu filho é o meu amigo. A sabedoria, de novo, é uma coisa relacionada em tomada de decisão. É uma decisão que você vai ter que tomar. E decisões são muito difíceis. Isso, a gente pode abranger isso aqui para todas as coisas. Como a gente não está falando para líderes de igreja, nós estamos falando para membros da igreja, a gente pode relacionar isso muito na nossa vida familiar cotidiana, né? Como nós nos relacionamos com os filhos, o nosso cotidiano, a nossa vida, que a gente vai ver logo no próximo tópico, a questão do poder. Quando Salomão tem o poder na mão, o que ele vai fazer? A gente vai ver que ele vai se corromper. Então, a questão da sabedoria é o cotidiano, é as decisões cotidianas. Todos nós passamos e estamos no momento de provação, no momento onde a nossa fé está sendo testada todos os dias. Todos os dias. Todos nós sabemos de onde viemos. Todos nós tínhamos uma dieta lá no mundo. E algumas vezes nós seremos tentados, nós precisaremos tomar decisões, seja na nossa esfera profissional. Na esfera profissional, quem trabalha com pessoas, como você lida com pessoas, como você trata as pessoas. Então a sabedoria também é importante, entendeu? Porque senão você se mostra uma pessoa extremamente arrogante. Daquela pessoa que lida com compra e venda, como é que são os negócios são honestos, a decisão, se te oferece alguma coisa que o preço está muito baixo, você desconfia, entendeu? Então, porque assim, aí você fala, eu vou comprar. Só que aquela pessoa sabe que você é crente. Depois você toma essa decisão, você tem aquele benefício, só que aí faltou sabedoria, porque aquela pessoa vai ficar te defamando. Nossa, vendo? Ele é crente, mas na hora que foi benéfico para ele não. Aí a gente não olhou por princípio, a gente não olhou qual aquilo pode nos defamar. Eu estou dando alguns exemplos, mas a forma como se trata com pais e filhos, né? A forma como o filho se relaciona com o pai, ou como o pai se relaciona com o filho, se a gente não tomar cuidado, né? Por exemplo, a minha filha mais velha está dando dor de cabeça, só que assim, chegou um momento assim que ela exagerou, aí eu assim, eu estava bem naquela lição de presbítero. Então, ela governa bem. Se eu deixar, extrapola. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ela não gostou muito, mas, assim, é uma moça, já é de maior. O que faz fora de casa é problema dela, mas eu não posso deixar fazer coisas dentro de casa. Porque isso causa um problema. Entendeu? Porque, assim, não é por causa que eu tenho que ficar dando satisfação, mas diante de Deus, Deus sabe a decisão que eu tomei ali. E eu tomei porque eu preciso honrar a Deus. Eu não posso honrar o meu filho mais que eu honro a Deus. Entendeu? O meu filho não deve ser honrado mais do que Deus. Deus deve ser honrado. Entendeu? Então é uma decisão dura, porque eu sei que vai dar problema. E eu disse para ela, tem duas maneiras de a gente aprender na vida. A gente aprende olhando, observando e vendo o que é bom e colocando em prática. Ou a gente quebra a cara. E eu falei para ela, eu já tomei essa decisão de quebrar a cara. E quebrei a cara. E aprendi assim. Fiquei quase 10 anos da minha vida quebrando a cara. Chegou uma hora que você não quer mais bater na sua cara, né? Dói, né? Entendeu? E não é uma dor física, é a dor da angústia, do sofrimento. Então hoje você olha, eu vejo assim algumas coisas, em alguns lugares que eu passo, e eu penso assim, se eu tivesse tomado a decisão correta lá atrás, hoje provavelmente a minha vida seria muito melhor.
Então, são decisões que tem que tomar. Então, sabedoria está relacionada nas decisões que devem ser tomadas. E aí, se a gente toma a nossa sabedoria, é a sabedoria terrena, aí vai acontecer essas coisas aí. Entendeu? E uma coisa fingida, mas a que vem de Deus, ela é moderada, pacífica, cheia de misericórdia. E ser misericordioso, né? Só sempre você, eu amo meu filho, e aí eu quero tratar ele bem. Misericórdia é falar a verdade. A verdade, às vezes, dói muito, entendeu? Nos dois lados. Só que lá na frente. Eu lembro que meu pai sempre falava, vai estudar, estuda. Faz o Senai. E eu nunca vi meu pai. Aí, com quase 30 anos, eu terminei o Senai. E depois eu fui lá pro meu pai, pedi perdão para ele, eu devia ter ouvido o senhor quando o senhor falou. Quando eu tinha 15 anos de idade. E eu disse para ele, depois de 15 anos eu terminei o Senai. E depois disso foi onde a minha vida melhorou assim, Pode, se eu fizesse um gráfico, é assim, um gráfico assim. Imagina se eu tivesse ouvido o conselho do meu velho pai lá na década de 90. Entendeu? Então é isso. Então sabedoria está relacionada, claro que eu não era crente tudo, mas a sabedoria, ela ela tem esse benefício, né, de poder ajudar o outro. Então sabedoria está relacionada na prática de tomada de decisão. Então, a virtude deve ser uma marca de cristão autêntico. A partir de uma vida virtuosa, os filhos de Deus serão abençoados em tudo o que fizerem. Então, imagine se todas as decisões que nós tomarmos, elas são baseadas, pautadas numa sabedoria que vem de Deus. Certamente as nossas vidas serão melhores. É um estado de felicidade. Felicidade não é algo característico. Felicidade é um estado. Não interessa, você pode tomar uma decisão, pode sofrer, ter consequências, angústia, tudo, mas você está num estado de felicidade com o seu Deus. Você sabe que aquilo que você fez foi pautado dentro da vontade de Deus. Tá? E estar dentro da vontade de Deus não quer dizer, irmão, que tudo vai dar certo. Que não teremos angústia, sofrimento, mas no seu íntimo, lá no seu coração, você fala assim, eu fiz algo que agradou a Deus. Agradar a Deus, muitas vezes, é desagradar pessoas que estão em nossas voltas, em nosso redor. Tá? Então, agradar a Deus não quer dizer que devemos agradar todo mundo. As pessoas vão estar irritadas conosco, com raiva. Tá? Mas a própria vida vai mostrar que a decisão foi bem tomada. Tá? Consideração do poder. Então, essa questão da sabedoria, conhecimento. Algum irmão quer fazer alguma colocação, alguma pergunta? Eu não coloquei aqui, eu devo ter colocado, acho que eu mandei para o Cássio, mas eu acho que não gravou, que essa questão da sabedoria, né, ali, a sabedoria espiritual, eu até coloquei humana e espiritual. 1 Coríntios capítulo 2, e eu peguei o exemplo de Bezaliel. Eu tinha colocado, mas não sei por qual motivo, não foi salvo, não sei que eu coloquei para algum tópico para frente, mas eu lembro que tinha colocado bem na sequência daqueles versículos que eu coloquei ali. E você percebe, né? Você vê. Entender as coisas de Deus, irmão, a gente não entende nada de Deus humanamente falando. Eu peguei o exemplo de Bezaliel, que é Êxodo 31, e depois acho que Êxodo 36, né? Você vê que Deus dá sabedoria para Bezaliel, e o que acontece? E deu habilidade também. E olha que ele já era um artesão hábil. Mas o que acontece, né? Ele vai ter que construir um objeto que significa a presença de Deus no meio dos homens. Olha a responsabilidade que ele vai ter. E Deus fala para Moisés, faça tudo conforme o modelo que eu te mostrei no monte. Então, a cópia tem que ser exatamente a original. E o material que Bezaliel trabalha é muito ruim, que era madeira. Imagina, ele tem que fundir ouro, fundir prata, e tudo isso no meio do deserto. Não basta toda a dificuldade que ele tem material de produzir isso. Tudo que o Moisés está dizendo para ele, ditando para ele, ele tem que ter um entendimento espiritual. Qual é o significado espiritual disso? O que isso significa espiritualmente falando? Ele tinha que entender essa linguagem.
Como é que eu vou colocar isso? O cara tinha que entender o que Deus quer, ele tinha que entender o pensamento de Deus. Isso é tão tremendo que Deus deu isso para que ele pudesse compreender as coisas espirituais. E quando você relaciona tabernáculo conosco, quem é o tabernáculo de Deus hoje? E quem habita no tabernáculo hoje? Deus. Então, se a gente não tem esse discernimento espiritual, de querer buscar qual é a vontade de Deus, Paulo vai dizer isso em Romanos, né? Capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 3, ó boa, agradável e perfeita. Entendeu? Então, se a gente não tenta isso, não busca isso, porque o que a gente está vendo até agora? Salomão construindo o templo. O que o templo significado? Qual é o significado do templo? O que significa o templo? Como objeto ali em Israel, o que é? É o ápice. Lembra que a gente leu aqui? O reino de Salomão é o ápice da promessa que Deus fez para Abraão. A extensão territorial. Os povos que Salomão vai conquistar. E no centro de Jerusalém, o que tem? O templo, que simboliza o quê? Algo mais importante de todo o reino. É Deus habitando. Quando o templo é inaugurado, o que acontece? A glória de Deus se manifesta. E ao se manifestar, Deus está aprovando aquele lugar como lugar de habitação dele. Só que você percebe que sabedoria, Salomão pede, Deus fala, tá bom, você pediu sabedoria, eu vou te dar riqueza, poder, seus inimigos não vão lutar contra você. Só que quando ele acabou a oração do templo lá, né? Olha, você olha para este lugar, Deus falou, ó, condição número 1. Vocês vão ter que me respeitar. Né? Falando numa língua, tem que me respeitar. Não pode adorar outros deuses. Se me desobedecer, é tudo condicional. E se não fizer tudo isso, eu vou destruir este lugar. Deus não. A aliança não é estar só, eu construí o templo, está tudo perfeito, vocês podem desandar, fazer o que quiser, em qualquer momento você vai ser perdoado. Não, tem uma condicional. Olha, o templo eu venho, habito, mas tem que respeitar os princípios baseados na lei. Tá? Consolidação do poder. Agora, ele tem poder. Salomão, ele tem muito poder. Muito poder. Eu dei alguns exemplos. Ele mandou matar o irmão. Sabe o que é isso? Poder, irmão. Ele mandou matar o general do exército. Sabe o que é isso? Poder. Ele falou para o homem, você vai ficar em Jerusalém e não pode sair de Jerusalém. Porque o dia que você sair, e ele saiu, o que aconteceu? A palavra do rei não pode ser contrariada. O que eu te falei? Então pode eliminar. Isso é poder. Poder. Domínio das coisas. Tá? Então, quando a pessoa pode tirar uma vida de uma pessoa, isso é um símbolo máximo do poder que essa pessoa tem sobre o outro. Tá? A glória do reino de Salomão. O reinado de Salomão não apenas se tornou amplo em termos territoriais, mas foi firmado e estabelecido em paz e justiça. Tá? E dominava Salomão sobre todos os reinos, desde o rio até a terra dos filisteus, até o termo do Egito, os quais trazia presentes e serviram a Salomão todos os dias da sua vida. 1 Reis 4:21. Isso é muito interessante quando você conhece a história de Israel. Você vê de onde eles saíram, né? Lá em escravos no Egito. E aí você começa a olhar a narrativa, a histórica do povo de Israel. Quem já leu, e você começa assim lendo mesmo, a sofrer ali um povo, e o povo desobedece Deus, e percebe que uma coisa evidente na história de Israel, que você deixa claro, quando o povo obedecer Deus, Deus virá cumprir com a sua promessa. Isso é claro quando você lê a história de Israel e o povo. No dia que esse povo obedecer a Deus, Deus cumpre a promessa dele. E o reinado é bem isso. Né? O livro de Juízes é um livro assim triste, porque você vê tanto a degradação espiritual e você vai ver a degradação moral do povo. E aí vai dar o que dá. Isso começa a melhorar lá no livro de 1 Samuel, com Samuel, tá? Já começando a encaminhar para a monarquia, tá? Dá uma desandada em Saul, ela reaviva, né, aquela coisa do Messias, a esperança messiânica,
tá? Olha, o Messias vai vir, o que vai restaurar Israel. Aí você começa a ver a monarquia nascendo em Davi. E aí tem os contratempos, só que no reinado de Davi você não vai ver nunca Davi promovendo a idolatria. Davi foi moralmente, ele se corrompeu, tá? Como pai ele deu uma vacilada, como rei, mas como a sua vida espiritual com Deus, ele nunca foi corrompido por causa de Davi, nunca trocou Deus por outros deuses. Nunca fez isso. Podemos dizer que ele ouviu no começo, né? Aqui que é interessante, ó. Olha, pegando esse diálogo, vamos ver. O povo de Judá e Israel tinha uma tanta fartura e vivia em tão boas condições que podia até festejar e se alegrar. Todos os governos, quando administrados sob essas premissas, se tornam duradouros para o povo, paz e segurança. 1 Reis 4:25. Deixa eu ver. O orgulho procede à ruína. Infelizmente, até mesmo os homens mais sábios estão sujeitos à queda quando deixam de temer a Deus e entram por um caminho tortuoso. Os desvios de Salomão foram chegando aos poucos. Você vai ver isso, acho que no primeiro livro, no capítulo 10, se não me engano. Deixa eu ver. Primeiro livro de Reis, capítulo 10. Deixa eu ver se é 10 mesmo. É 10. 10, 11. A partir do capítulo 10, lá no versículo 14. O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó, Moabitas, Amonitas, Edomitas, Sidonias, Eteias, das nações que o Senhor tinha falado ao filho de Israel. Não chegarei a elas, e a elas não chegarão a vós. Da outra maneira, permitirão o vosso coração para seguir os seus deuses, e esta se unir a Salomão com amor. Antes de entrar aqui, né? O que aconteceu? Salomão, ele era sábio, né? Isso quer dizer que ele tinha uma boa tomada de decisão, inteligente, só que na política externa dele, ele não foi sábio. Ele foi por uma estratégia de como que ele estabeleceu a paz em Israel, com os povos. Ele casou, ele fez isso por meio de casamento. Por isso que ele tinha muitas mulheres e concubinas. Porque o meio estratégico, que era uma estratégia usada no mundo antigo, tá? Só que essa estratégia afrontava o quê? Um princípio divino. Porque essas nações aí, Deus disse que tinha que fazer o quê? Eliminar elas. Não devia fazer alianças com elas. E aí você já vê no cronista, já está fazendo uma crítica velada aí, ó. Olha lá. Que o Senhor, das nações que o Senhor tinha falado aos filhos de Israel, não chegareis a elas, e a elas não chegarão a vós. Então já vinha uma crítica. E aí o que é que ele faz? De novo, ele vai multiplicar o seu exército, cavalos. E de novo, quando você vai ler lá, você vai ver que você percebe que o escritor está fazendo uma crítica. E aí, só que até aí, só que qual foi o problema? No caso dele, porque a gente olha assim, não é? No caso dele foi mulher. Mas a gente pode ser lá no meio dos cavalos, né? Tem gente que acha que tem muita coisa, né? Tá? Tem gente, então, no caso dele foi as mulheres. Não quer dizer que todo mundo vai ser as mulheres. Tá? Então, mas pode ser. E aí o que acontece? Salomão traz uma prática até então que não tinha Israel. Qual é a prática que ele traz? Idolatria. Ele vai trazer uma prática para Israel idolátrica. E você vê que ele não começa ele ir lá adorando os deuses de começo.
Qual foi a desculpa, vamos dizer assim? É para as princesas. Entendeu? Então ele importou os deuses estranhos para Israel. Por quê? Não, porque para minhas princesas adorar. Só que aí a mulher ficou na orelha dele, ó, vai fazer uma visitinha lá do culto lá, né? Dá uma visita lá do culto. Vamos ver lá como é que é o culto lá do meu Deus lá, entendeu? Você vai gostar. Imagina 1.000 mulheres na orelha do cara, né? Eu tô brincando, né? Mas imagina lá, ó, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Chegou uma hora que ele foi ver lá e ele gostou, né? O princípio é o mesmo. Esse é o princípio. É, as coisas vão entrando aos poucos. Ninguém. É que assim, nós, evangélicos, né? Não temos essa prática de idolatrar uma imagem. Eu acho que dificilmente você vai ver uma pessoa assim que congrega e vai idolatrar a imagem. É meio difícil hoje. Ou ele vai abandonar de vez, volta. Hoje tem casos de pessoas que retornaram para a Igreja Católica, mas dificilmente. Mas no caso aqui, porque assim, a idolatria de Salomão, ele é a coisa mais aberrante, entendeu? Ele chegou ao ápice da idolatria. Mas ele já começou a corromper o seu coração quando ele começou a dar vazão, porque ele tem poder, irmão. Poder é o quê? Vai ver a quantidade de coisas que saiu do reinado dele. Tinha fazendas que tinha que suprir. Tinha 12 fazendas que durante os meses supria toda a alimentação do palácio do rei. Se você pega a construção do templo, a construção do palácio dele levou muito mais tempo. Se você pega as dimensões do palácio dele, quase 2 vezes o tamanho do templo. Uma conta que eu fiz. Era uma coisa assim que de abrir o queixo. Entendeu? Imagina, pessoas do mundo inteiro vêm lá bajular o Salomão. Salomão, grande rei, sábio. O que acontece? Ele se deixou levar por esse negócio. O livro de Eclesiastes é isso, né? Ele fala assim que ele abriu o seu coração para tudo que não prestava. Foi experimentar vinho, mulheres. Entendeu? Tudo que o coração dele queria fazer, ele fala lá em Eclesiastes, ele fez. Por quê? Porque ele podia fazer aquilo com o poder que ele tinha. Tá? Então ele mandava matar, entendeu? Ele decidia a vida das pessoas, entendeu? Ele fazia como monarca aquilo que ele queria. Então ele começou bem lá no começo. Ele foi diante de Deus, em humildade, pedir sabedoria para governar o povo. Só que o poder foi crescendo. Ele foi conquistando território. E uma das estratégias foi por meio dos casamentos. E isso foi o que derrubou ele. Porque as mulheres corromperam o coração dele. Tá? Salomão enganou a si mesmo pela ganância e pela sede do poder que deixou invadir seu coração. Isso não aconteceu no início do seu reinado. Essa degradação de valores começou conforme Salomão permitia que pequenos desvios assumissem proporções gigantescas. Então, quando a gente olha para... Pode falar, Deus.
Amém. Então, só seguindo aqui, a Adriana falou da questão da idolatria. Então, os desvios são pequenos. Tá? São. Eu falei da questão do cotidiano nosso. Ah, nós sempre seremos pressionados pelo mundo. Sempre seremos. A Deda colocou uma situação. Então, todo cristão, eu já falei quando a gente já falou na vida, eu falei sobre tentação. Todos nós somos tentados por alguma coisa. Todos nós somos tentados por alguma coisa. Você sabe ou deveria saber o que você é tentado. Conheça-te a si mesmo, né? Você tem que conhecer o seu ponto fraco. Porque o inimigo conhece o seu ponto fraco. Tem pessoas que têm problema com lascívia. Né? Tem pessoas que têm problema da sensualidade sexual. Tem pessoas que não têm nem problema com isso. Eu já contei uma história aqui para os irmãos de uma pessoa, de dois homens, né? Essa é uma história que eu vi no livro esqueci o nome, Vitória sobre a Tentação. E ele conta a história de dois homens que aí os dois entraram no hotel. E aí, no hotel, a televisão, filme pornográfico, 24 horas. E caiu na tentação e ficava ali. E o outro dormia. E o outro se deliciando com aquela pornografia. E o outro deitou e dormiu. Aí no outro dia eles levantaram e foram numa loja. Quando esse outro que estava dormindo chegou na loja, ele suava frio. Porque ele tinha um problema que ele sempre queria roubar alguma coisa. Ele estava vendo uma maneira de roubar alguma coisa para ele. Então, ele não tinha esse problema, ele não tinha essa tendência à pornografia. Mas ele tinha uma tendência que ele entrava no lugar, ele queria roubar alguma coisa. Então, cada um de nós somos tentados em alguma coisa. O que fica muito claro no texto aí é que o Salomão, qual era a fraqueza dele? Qual que era a fraqueza dele? Entendeu? E é interessante que se você vê o Davi também era um homem muito vigoroso nessa questão sexual. Mas isso não foi motivo para levar ele a se corromper contra o seu Deus. Tá? Então você vê como que algo que pode começar muito bem, aplicando hoje a lição, a gente pode começar muito bem. E por que o começo é fácil? Porque geralmente no começo, irmão, tudo é novo. Falando de um novo convertido, tudo é novo. Então isso é um perigo espiritual para nós. É um perigo espiritual. E eu vou tomar uma coisa para vocês. Tome cuidado, nós estamos num momento de amadurecimento da fé. Então a gente está num momento meio aí no fio da navalha. Entendeu? Então, pela cronologia, acho que nós somos mais tendentes, mais inclinados para essas coisas. Porque quando você acha que é alguma coisa, aí que é o problema. Então sempre a tentação vai ser naquilo que. Pode falar, pastor.
E é interessante que é um momento que ele é muito mais maduro. Ele tem muito mais conhecimento, experiência. É, vamos dizer assim, seria muito mais fácil ele dizer não, né? Dentro de uma lógica, poxa, é um experiente e tudo. Mas você vê que a gente está lidando aqui com um desejo humano, carnal, que é uma força violenta. É uma força violenta. Entendeu? E se nós damos vazão para isso, nós estamos falando de Salomão, mas a gente não pode estar exatamente na condição dele, mas terá algum momento. Lembra como a gente começou, tudo que a gente construiu hoje, entendeu? E o mais interessante é você derrubar quem está no topo. Quem? Asa? Cabeça eu não lembro. Então, síntese do tópico, devemos ter um cuidado com as concessões que fazemos, pois uma vida de entrega ao pecado começa com pequenos deslizes. Concessão. Ah, eu vou abrir aqui, vou deixar aqui. Ah, isso aqui é aquela coisa do nada a ver. Do nada a ver. A gente é muito maleável com as coisas. E é interessante isso, como que está na história bíblica, está registrado. A gente vê vários personagens caindo. Eu não sei os irmãos, mas quando eu caio na mesma coisa, eu fico com raiva de mim mesmo. Como que eu caí numa coisa que está bem sinalizada? Como eu me deixei levar por uma coisa que está escancarado? Quantas vezes eu li isso daqui? Entendeu? E eu fico irritado comigo mesmo. Entendeu? Mas a gente tem que tomar cuidado porque a gente pode tomar um tombo igual o Salomão. E lembre que começa com pequenos deslizes. Até chegar no maior. O maior que é o problema. Porque no caso de Salomão, o que aconteceu? O reino dele é dividido. Vai ser dividido. Tá? Tópico 3, a construção do templo. O nome e propósito de Salomão. O propósito de Salomão, a construção do templo foi muito nobre. Edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. 1 Reis 5, 5. Olha a honra que foi dada para ele. Deus disse, né? Davi quis, ele falou, não. O teu filho vai construir. Entendeu? O próprio Deus disse que ele iria construir um templo ao Deus dele. Tá? Aí você vê a grandiosidade do templo, né? Quem viu a imagem, quem lembra da imagem do tabernáculo, quando você vê o templo, né? Depois dá uma olhada lá, hoje tem miniaturas na internet, você vai lá, você entra em 3D lá, 360, você olha lá, vira ele. Né? Salomão quis demonstrar o seu imenso amor a Deus, edificando-lhe uma morada altíssima, qualidade e excelência. Na construção do templo foram empregados diversos materiais de altíssimo valor, tais como cedro, líbano, muito ouro. Todo o templo era revestido de ouro. Ele não tinha mão de obra em Israel, ele importou de fora. Né? O Irã veio para ajudar lá a construção, as pedras eram transportadas. Então, era um empreendimento monstruoso que foi feito. Tá? Olha a dedicação do Salomão no começo. Tá? O templo do Espírito Santo, né? Essa visão de Deus centrada no templo é uma forte característica do Antigo Testamento, mas com a redenção do homem, efetuada por Cristo na cruz do Calvário, a morada de Deus passa a ser o próprio homem regenerado. Né? 1 Coríntios 6,19. Eu não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. É interessante essa aplicação, né? Porque agora quem é por onde a glória de Deus se manifesta, né? A glória do Senhor se manifestou no templo depois de pronto em duas ocasiões especiais. Quando os sacerdotes levaram a arca para o lugar santíssimo e quando o Deus respondeu Salomão na inauguração do templo. Aí como que a gente aplica isso para a nossa vida, né? Como que relaciona? Porque o templo a gente vê ali acontecendo, mas a gente sabe que tudo isso hoje é a nossa vida.
Tudo isso é na nossa vida. Claro que a inauguração já ocorreu há algum tempo, né? Eu não vou perguntar aqui quanto tempo vocês converteram, senão eu não quero denunciar a idade de vocês aqui, né? Vai que tem uma muito, né? Tem as irmãs mais vaidosas, assim, né? Então não quer tanto dizer, né? Então houve um momento, aquele do ápice, que Deus veio, por meio do seu Espírito, habitou na nossa vida. Foi aquele momento que Deus começa a construção na nossa vida, tá? E eu acredito que cada um de vocês sabe o momento de alegria que foi naquele momento, né? Então toda essa representação do templo, quando a gente vai, como que nós aplicamos isso na nossa vida? Como que aplica isso? Tá? Porque o templo, tanto o tabernáculo como o templo, a simbologia deles é Deus habitando entre os homens. Essa é a simbologia que eles representam. Então tabernáculo e templo é a habitação de Deus nos homens. Isso é tão evidente só você ler Apocalipse capítulo 21. Entendeu? Isso. Então Deus agora habita em quem? Na igreja. Habita na nossa vida. Cada um de nós fazemos parte do corpo, tá? De Cristo. E é por onde Deus manifesta a sua glória. E a glória de Deus é manifestada porque a gente sempre tem aquela coisa da inauguração, né? Tem crente que quer que a inauguração seja todo dia, mas não, a inauguração é um dia só. Entendeu? Não pode todo dia ter inauguração, né? Não, todo dia. Mas o que era cotidiano? Era o ritual lá. Lembra do sacrifício, de lavar lá a santidade. Aquilo que representa a questão cerimonial do templo. Aquilo que é o cotidiano. Ai, mas eu quero receber poder, igual 2 Crônicas 7,14. Não, mas aquilo foi na inauguração. Né? Então, aquele ritual, o processo repetitivo, é o que nos leva ao amadurecimento da fé. Isso fica evidente quando o escritor dos Hebreus vai colocar lá em Hebreus capítulo 10, versículo 19. Tendo ousadia de entrar no Santo dos Santos, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Cristo Jesus. E ali é todo dia a gente vai lá fazer o ritual. Entendeu? O problema é quando a gente não vai todo dia. Porque quando a gente não vai todo dia no lugar de ritual, em algum lugar a gente está indo. Você concorda comigo? E às vezes a gente pode estar indo em lugares onde não é para ir. Então a gente vai em vários lugares, mas não vai no lugar que deve ir todo dia. Que é aquele momento, o que você está falando, Calvão? Eu estou falando do momento devocional. Irmão. Aquele momento, você e Deus. Aquele momento que você conversa com Deus. Por que Salomão? Porque Salomão, as mulheres dele ficou na orelha dele e ele não olhava mais para o templo. Com aquele olhar quando ele olhou, quando começou a construir. Imagina o Salomão lá na casa dele vendo o templo construído. Aquilo devia encher o coração dele. Só que ele perdeu aquilo. Depois o templo estava pronto e as mulheres lá, ele não olhava mais para o templo. Então a gente, às vezes, a gente também é assim. A gente não olha mais para as coisas de Deus. As coisas de Deus não nos interessam muito. Eu comecei ontem a ler uma coisa sobre templo, sobre a construção do templo, né? Como que é, a ideia do templo no mundo antigo. E assim, a gente vê que o templo no mundo antigo, o templo de Salomão não era tão grande assim. Ele não era suntuoso de grandeza como que eram os templos. Tinha templo que era muito maior do que o templo de Israel. Mas qual que é a diferença, amor? O Deus de Israel, ele habitava ali. E ele habitava porque ele escolheu habitar ali. Entendeu? Ele quis habitar ali. Ele quis habitar no meio do povo. Ele quis manifestar a glória dele no meio do povo. Por que Deus habita em nós? Porque ele quis habitar em nós. É um privilégio. Ele quer habitar em nós. E eu queria encerrar aqui, rapidamente, eu estava lendo Deuteronômio 32. Você lembra de Deuteronômio 32? Deu tudo errado, né? Depois de dar tudo certo, deu tudo errado. Deus chama o povo, faz aliança. Moisés está lá no monte, 40 dias. Eu que raiva que eu teria do povo, mas 40 dias o pessoal apronta, tem que descer. Estou lá na presença do Deus, lá, vendo a glória de Deus manifestando. Tem um bendito que lá vai fazer um bezerro de ouro, eu tenho que descer correndo para ver o que está acontecendo. Você imagina no lugar de Moisés, eu ficaria muito irado, irmão. E Moisés ficou irado. Mas eu estou lá diante de Deus e o cara que vai ser o mediador de Deus, ele está produzindo um bezerro. E lá no templo, lá no monte, Deus está dizendo qual a roupa dele. E a roupa dele simboliza a mediação. Simboliza a santidade de Deus. Ele é um homem que
vai simbolizar o homem que media, Deus dos homens, e a santidade de Deus. Só que esse cara, o Arão, está se corrompendo lá embaixo. E ele diz assim: olha, Israel, esse é os teus deuses que tirou do Egito. Hoje terá festa ao Senhor. Ele fere os 3 primeiros mandamentos de não fazer uma imagem, de não adorar outros deuses e de não levar e de falar o nome de Deus em vão. O cara que vai ser o representante de Deus fere os 3 primeiros mandamentos. E a gente sabe da história, Moisés desce, mata os idólatras, né? Acho que lá no 32 vai para frente, no 33, não lembro. Tudo feito, depois Moisés subiu, ficou mais 40 dias lá, no Deuteronômio 9, 24, se não me engano. Ele subiu, ficou mais 80 dias intercedendo. Ele desce, tudo acabado. Deus falou assim: não vou mais no meio do povo, todo o povo moado lá nas suas tendas. E o Moisés vai para a tenda dele. Não era o tabernáculo, é a tenda dele. E diz que quando Moisés está indo para a tenda, todo o povo olha. Por quê? Porque acontecia uma coisa cotidiana na vida de Moisés. E isso que deve acontecer na nossa vida. Antes de construir o tabernáculo, de ter as ordenanças, e diz que toda vez que Moisés fazia isso, quando ele entrava na tenda, sabe o que acontecia? Eu não vou, você vai ler lá depois. A glória de Deus se manifestava na tenda de Moisés. Deus gostava de estar com Moisés. A pergunta para nós, irmãos: Deus gosta de estar conosco? Quando nós entramos na nossa tenda, Deus se manifesta na nossa tenda. E ali, o texto diz que Deus falou com Moisés face a face. Isso é glorioso. Isso é que tem lá. Antes de anunciar o templo, Deus já mostra que ele queria ter comunhão com aqueles que lhe obedecem. Não é o tabernáculo. Deus tem comunhão com aquele que obedece a ele, irmão. Então é o que a gente tem que aprender. Sabedoria é isso. É ouvir a Deus, e Deus tem que gostar de estar conosco. Nós nunca buscamos a Deus, irmão. É Deus que nos busca. É Deus que quer nos relacionar. Sempre Deus quer se relacionar conosco. E a gente perde essa percepção. Depois de tudo que aconteceu, o povo de Israel ficou olhando assim, lá na tenda, porque sabia que naquele dia, naquele horário, Deus ia se manifestar lá. E é assim que as pessoas têm que ver. Quando cada um de nós, as pessoas têm que ver: olha, Deus se manifesta na vida dele. Amém? Tudo o que fizemos em prol da obra do Senhor é para a sua glória e deve ser realizado com pureza de coração. Conclusão: nunca houve na terra um homem com tanta sabedoria como Salomão e que soubesse empregá-lo com justiça, correção durante o ano de reinado. Esse grande rei de Israel e seu governo proporcionou ao povo de Deus um longo período de paz, harmonia e prosperidade. Ele usou a sua sabedoria tanto para consolidar seu poder quanto para construir um majestoso templo para a morada e culto a Deus. Para refletir, o que levou Salomão a pedir a sabedoria de Deus? Salomão tinha um elevado senso de prioridade. Qual era a maior virtude de Salomão? Sua sabedoria. Quais são os 2 tipos de sabedoria apresentados na Bíblia? A falsa sabedoria, que se evidencia pela inveja, sentimento faccioso, a sabedoria que vem de Deus. Tiago capítulo 3, versículo 14 até o versículo 17. O que levou Salomão à ruína e por quê? Salomão começou a fazer pequenas concessões em seu coração e a estabelecer acordos e conchavos políticos que deterioraram sorrateiramente seus valores espirituais. 5. A partir da redenção do homem efetuada por Cristo no Calvário, qual é o local de habitação do Espírito Santo? O próprio homem regenerado. 1 Coríntios 6:19. Pastor Pantera, tem hora por nós aqui? Estamos só começando, tá, irmão? Pai do Senhor, irmãos, vamos nos pôr em pé. Soberano, eterno e grandioso Deus, em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos
por essa grandíssima oportunidade, esta aula abençoada que nos leva, Senhor, à reflexão. Muito obrigado pela vida do teu servo que tem se esforçado para nos ajudar a compreender a sua palavra. Obrigado pela presença do teu Espírito Santo que aqui foi sentida nesta aula. Obrigado por este dia abençoado que o Senhor nos proporciona. Leve-nos com segurança ao nosso lar. Prepara-nos um dia, Senhor, favorável. E até que à noite possamos, na sua presença novamente, te louvar, te adorar e prestar a ti um culto que somente a ti é devido. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos isso e te agradecemos. Amém. Deus abençoe os irmãos.